Já é um tema que está pegando fogo, com perdão do trocadilho, pelo seguinte. Tem muita gente que torce o nariz e já acha que há uma instrumentalização ideológica de cara quando o tema é meio ambiente. E, de fato, tem um pouco disso, sem dúvida. Mas, olha só, um levantamento recente revelou que 1/3 da vegetação nativa do Brasil foi destruída desde que os portugueses atracaram as caravelas no sul da Bahia. A questão é que, de 1985 até o ano passado, 15% dessa vegetação nativa teria sido já aniquilada. Esse número deve piorar, a situação deve agravar. E o estudo, claro, é do MAP Biomas, uma rede multi-institucional que realiza estudos como esse. Surpreende vocês? Há um ceticismo em relação a esses números? São números desencontrados, normalmente? Jess, qual ótica que você está vendo esse levantamento? É engraçado, André, que muita gente acha que esse é um tema da esquerda, né? Mas não, pessoal, preocupação com o meio ambiente, inclusive na Europa, muitos partidos, até bem mais à direita, tem isso como uma pauta essencial, a gente vê isso na Alemanha. Por que isso é importante? Porque quando a gente vê que 1/3 da vegetação nativa está caindo, o que esse estudo indica? Que o maior efeito vai ser sobre o clima. E nós estamos vivendo esse clima maluco no nosso cotidiano. É um calor do nada, infernal, de repente uma frente fria, uma loucura. Então a gente está vivendo toda essa lógica da dificuldade com o clima, desse sofrimento com o clima, e com certeza, muitas vezes, a ausência de chuvas, a gente já teve episódios assim, ocorre a ausência de chuvas por conta da Amazônia, por conta do desmatamento, por conta desses incêndios. E é interessante notar que desse estudo mostrou, os biomas mais afetados foram a Amazônia e o Cerrado. Então, acho que a gente tem que ter uma preocupação, e eu acho que o governo precisa endereçar que, principalmente no que tange os incêndios, nós tivemos recorde em 2024, no primeiro trimestre. Então, a ministra Marina Silva, ela precisa dar uma olhada para isso e criar programas, criar formas de realmente combater esses incêndios que estão aumentando cada vez mais, preocupando também o nosso agronegócio, que depende muito de um ambiente estável para que as colheitas sejam feitas. Sem dúvida alguma, Jess. Olha, a situação, inegavelmente, deu uma bela de uma agravada, as imagens não mentem. Queimadas estão devastando a Amazônia, o Pantanal, desde a última sexta-feira. São imagens ali que realmente são flagrantes nesse sentido. Agora, a fumaça que a gente mencionou já atingiu pelo menos 10 estados na região norte, centro-oeste, sudeste e sul. Claro, o tempo seco ajuda a alimentar esses 1.540 focos que foram ali registrados, focos de incêndio que foram registrados, um recorde desde 2010. E na maioria das vezes, claro, a ação humana é a causa do fogo. Lógico que o clima também acaba contribuindo nesse sentido. Mano, o que você acha? De novo, é um daqueles temas que tem um cabo de guerra ideológico incessante. E eu acho que isso é um grande problema para o Brasil, porque a gente acaba infantilizando um debate que é sério, como se de um lado tivesse os bonzinhos amigos da floresta, do outro lado tivessem os malvadões que querem tacar fogo em tudo. E nenhum debate vai para frente desse jeito, né? Não é uma luta de bem contra o mal. No fundo, o que a gente precisa é ser capaz de debater como solucionar um problema grave e real, que afeta não apenas a qualidade de vida, que já é algo muito importante, mas também a produtividade da economia. Como a Jess já adiantou, se você tem um desequilíbrio climático, você vai afetar o principal carro-chefe da economia brasileira, que é o agronegócio. Portanto, nós, como país, precisamos tratar essa pauta como uma questão estratégica. E o ponto que precisamos colocar o dedo na ferida é as políticas que estamos tentando há muito tempo, que o PP defende, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, não está dando resultado. A gente gasta muito dinheiro com esses incentivos à indústria, com coisas desse tipo, e não consegue fazer com que a floresta valha mais em pé do que desmatada. Muito discurso para pouca ação, muito gogó para pouca propostas ali efetivas para conter essa situação. Mas vale lembrar aqui, vamos ser sinceros, meus amigos, que o desmatamento e o descaso com a Amazônia foram bandeiras do atual governo para vencer a eleição passada, satanizando o governo anterior, o governo Bolsonaro, como se ele fosse o Bolsonaro cuspindo labaredas e incendiando ali os biomas brasileiros deliberadamente. Claro que quem fazia oposição ao governo anterior não perdoava nenhuma graminha pisada e eram críticas ferozes, principalmente entre os mais jovens. A gente há de lembrar, fica a pergunta aqui, Pepe, antes da gente seguir adiante, o que aconteceu? Aquela promessa de desmatamento zero deu errado ou ainda está muito precoce para já começar a apontar dedo e cobrar o governo de ocasião? Primeiro, Marinho, que eu vou colocar um ponto aqui que o Mano citou meu nome, falando que eu defendo políticas atrasadas, né, em relação ambiental. A política mais
bem feita no governo federal foi uma que eu colaborei, né? O projeto Amazônia Legal, quando eu trabalhei no governo federal em 2015. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente identificou ali que o problema da Amazônia era um problema de terra, né? Faltava identificar quem eram os proprietários da terra, porque quando você identifica os proprietários daquela terra, você consegue cobrar a preservação ambiental dos proprietários. Então, isso é o básico. A Amazônia, por exemplo, são terras que são competidas por guerreiros, né? Não é terra de ninguém. Então, não dá para você ter uma política ambiental favorável à Amazônia, né? Tendo em vista que a gente não sabe quem é o proprietário daquelas terras. Quando você pega, por exemplo, os estudos, né, 28% do desmatamento, né, vieram exatamente daquelas propriedades que não são do Estado e não são da comunidade indígena. Então, o primeiro passo, né, que a esquerda, que consegue pensar o Brasil de forma diferente, longe dessa briguinha entre o liberal e o esquerdismo tradicional retratado pelo PT, faz, ver o problema e fazer o diagnóstico perfeito e mudar essa realidade. E outro aspecto importante, não dá para a gente fazer política ambiental aqui do Sudeste e olhando para o pessoal da Amazônia e querendo que eles preservem somente aquela situação toda da floresta sem dar o desenvolvimento para eles, né? Isso está errado, essa política está errada. Esse marinismo aí que o Mano defende, a Jess defendeu aqui tangencialmente ao falar que na Europa a direita defende também a preservação por si só da floresta, é completamente política ambiental atrasada, né? A Amazônia, por exemplo, é um absurdo, porque embaixo da terra tem a maior riqueza do Brasil, tem a maior riqueza do mundo, e em cima da terra tem a maior pobreza que nós temos no Brasil, né? Os índices de desenvolvimento da Amazônia, né, é pior que qualquer índice de desenvolvimento dos estados no Nordeste, né? Ou seja, nós temos que olhar a Amazônia com carinho, com cuidado, de forma diferente. Essa política toda, Bolsonaro, Lula e outros governos que passaram, fizeram completamente equivocada, mostrando que o Brasil precisa de uma visão muito mais moderna de preservação ambiental, fugindo desse tal liberalismo que acha que floresta em pé vale mais que floresta no chão. Isso aí é discurso retórico. E vai cair, sabe aonde, mano? Naquela ideia do crédito de carbono, né? Vamos lá. Dizendo o seguinte, gente, os países desenvolvidos falam assim, Brasil, país do hemisfério sul, aceita a minha migalha para manter em pé a floresta enquanto eu desenvolvo sozinho. Nós temos que pensar a política ambiental de forma diferente. O PP tá falando basicamente passa boiada, né, PP? Não, mas te fala uma coisa. Pelo contrário, você tem uma ideia atrasada, Jéssica, em relação à floresta. A gente vai seguir repercutindo. Tem novos desdobramentos. Não. PP, tem novos desdobramentos nesse sentido e eu quero trazer a nossa querida repórter Luciana Verdolim fazer aquele giro na capital tradicional aqui no nosso Morning Show. Diante dessas notícias que a gente vem recebendo, até os próprios poderes aproveitando essa crise que está acontecendo, esse cabo de guerra, até para ensaiar uma possível reconciliação e propor soluções no sentido climático também, né? E tentar enfrentar o desmatamento. O clima entre os poderes pode não estar dos melhores, mas eles vão tentar endereçar essa situação também, Luciana. Procede? A expectativa é que sim, Marinho. Bom dia para você, bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente, pessoal do estúdio. Olha, depois de uma reunião bastante tensa lá ontem no Supremo Tribunal Federal para discutir a questão das emendas parlamentares, hoje aqui no Palácio do Planalto, a promessa é de que a solenidade seja bastante tranquila, bastante calma e abranja aí a questão do meio ambiente, da necessidade da preservação da floresta. E, segundo o governo, para fazer isso é preciso uma parceria entre todos os poderes, aqui o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, para fazer frente aos desafios que já estão aqui no país e aos desafios que virão no futuro. Por isso, é preciso, de acordo com o governo, definir uma estratégia conjunta. É preciso que todos atuem junto na questão, por exemplo, das queimadas, na questão do desmatamento e até para fazer frente à pressão internacional sobre a Amazônia brasileira. Por isso, a expectativa é de uma solenidade logo mais às 2h da tarde aqui no Palácio do Planalto, uma parceria conjunta, um pacto pela transformação ecológica, segundo o governo federal. Essa reunião é para mostrar também que depois dos problemas enfrentados envolvendo aí as emendas parlamentares, uma reunião longa que durou quase 4 horas lá no Supremo Tribunal Federal, todos
todos estão falando a mesma língua. Os três poderes estão junto, atuando pelo bem do Brasil. É o que eu ouvi hoje cedo aqui no Palácio do Planalto. Bom, minha querida, obrigado demais pelas informações. Clima em Brasília tenso, para dizer o mínimo. A gente segue adiante aqui, claro, quero ouvir demais o nosso Palumbo pelo seguinte: o Estado brasileiro já não chega mais nessas áreas longínquas, ali nesses biomas tão isolados, nessa profundidade dessas matas. Tem grileiro para tudo que é lado, narcoterrorismo ali fincando as suas raízes, Rio Solimões, Rio Amazonas, tudo tomado. E eis que a gente não vai conseguir resolver essa situação com os Mark Ruffalo, o Hulk dos Vingadores, ou o Leonardo DiCaprio, junto com outros artistas, colocando uma musiquinha triste para fazer vídeo viral, ficar só no gogó e agora fazer um zíper na boca no momento onde o governo de ocasião não é interessante para eles contrapor a esse governo. O que você acha? Não, é exatamente isso, né? Agora não dá mais para colocar a culpa no governo anterior. Antes que eu me esqueça, pobre das girafinhas que estão sendo incineradas na Amazônia. As girafas da Amazônia, quem lembra? Lembra da girafa da Amazônia, Paulo? É brincadeira. Não dá mais para culpar o governo anterior, né? Agora estou esperando os amigos do PP aqui do meu lado, aqui, ó, arrumar uma musiquinha, Salve a Amazônia. Cadê? Sumiram. Como o Marinho falou, onde eles estão? Cadê eles? Por que sumiram? E aumentou o número de queimadas, né? E olha, eu vou muito para Ribeirão Preto quase todo final de semana. E todas as vezes que eu vou, tem queimada na beira da estrada. Todas as vezes. Naquelas vegetações que estão ali. Muito causado por causa do fator humano, né? Das pessoas que vão lá, jogam uma bituca de cigarro, né? Tem gente que insiste em soltar essa porcaria chamada balão. Tem gente que, aliás, é crime isso daí, né? E aí, Pepe, cadê seus amiguinhos lacradores, influencers e artistas para cantar a musiquinha que cantaram tanto e na época da eleição? Cadê seus amigos? Meu? Seus amigos? Porque a política que você defende, pelo visto, a política que todo mundo dessa bancada defende aqui, Marinho, é a política do marinismo, né? Parece, do marinismo. Eu defendo integração com o mercado. Bobeira total. Que isso? Bobeira o PP total, tá criando um marinismo. espantalho muito maluco. Não, o espantalho é muito quê? Do nada, eu lá do Goiás, marinista. Eu coloquei a solução. Eu amo essa expressão. O espantalho vai bem, obrigado, mano. O espantalho vai bem. Sabe o morto muito louco? É o espantalho muito louco. O PP criou aqui hoje. Pra quem não conhece a teoria do espantalho, meu caro Mano Ferreira, explique aqui pra nossa audiência. Não, é o seguinte, no lugar de rebater o argumento efetivo de quem está debatendo, deixa ele falar. Você faz de conta que a pessoa defende algo que ela não defende. Pronto. Aí você rebate esse espantalho, aquilo que a pessoa não defende. Ninguém aqui falou em marinismo e você fica falando como se todo mundo fosse marinista. A gente precisa ter uma visão moderna dessa questão. Então vai, fala qual é a visão moderna. A visão moderna é a integração com o mercado, algo que Marina tem muita dificuldade. Por exemplo, a gente tem que falar em concessão de parques ambientais, em privatização dessa... Isso não é marinismo, a Marina... Desculpa, é marinismo. Não é marinismo, a Marina é contra isso. A questão é muito mais profunda. Defina o marinismo, então, Felipe Monteiro. O problema é o seguinte, o Mano, na primeira frase dele, e eu rebati exatamente o que ele falou que temos que valorizar a floresta de pé. Temos que fazer que a floresta em pé seja mais lucrativa do que o desmatamento. Cara, isso não é verdade hoje. Mano, é atrasada essa visão. Te falo uma coisa, manejo florestal, por exemplo, você faz políticas públicas ambientais de preservação da floresta desmatando uma parte da floresta de forma racional. Sim. E plantando em outros pontos. Então, não necessariamente quando você fala de forma equivocada que você resolve o problema do desmatamento valorizando a floresta em pé, você estará resolvendo. Porque isso não é atrasado. O que eu proponho é algo muito mais profundo. E por isso que eu discordo quando falo que eu estou criando espantalho. Pelo contrário, eu sou o único do programa aqui que está dando proposta concreta. Quando eu falo que a questão da Amazônia é uma questão de regularização fundiária. Quando eu falo, por exemplo, que tem que ter uma possibilidade de explorar, de certa forma, o solo da Amazônia de forma racional, sim, de forma eficiente, isso, de certa forma, vai contra essa política marinista que você defende, eu não defendo de achar, marinismo, por exemplo, que tem que manter a floresta em pé. Eu disse Tudo que bem precisa ser transformar em lucrativo. Quando... Isso passa, inclusive, por estratégias como você está trazendo essa ideia sua é tal ideia equivocada e atrasada, de certa forma, do tal política do crédito de carbono. Você, Jess, é marinista?
Gente, eu acho que esse debate ele perdeu total sentido, porque nem o PP soube definir o que marinismo é. E aqui, Pepe, no final das contas, a grande questão que você está defendendo é quase em referência ao ex-ministro aí do Meio Ambiente, passa-boiada. Porque aqui, o que o Mano está colocando... Tá assim, ué. O que o Mano está colocando é que precisa ter uma junção entre o mercado e precisa ter uma junção entre a sustentabilidade. Com programas que... Várias ideias. Com programas que muitas vezes, como por exemplo, no agronegócio, plantação de eucalipto, como por exemplo, reflorestamento, como por exemplo, a própria lógica de incentivar cada vez mais desenvolvimento de serviços, de vendas de produtos, como acontece no Brasil. O Brasil é uma plataforma global hoje de produtos de extrativistas, muitas vezes, para pele, para várias outras questões. Então, a gente tem que integrar isso com a nossa economia e nós estamos integrando isso com a nossa economia. O que nós não precisamos fazer. Nós não precisamos demonizar setores. O que acontece que a sua claque faz, a esquerda faz, é muitas vezes querer demonizar o agronegócio, que é o motor econômico desse país e que tem várias práticas de sustentabilidade, de cuidado do meio ambiente, porque o agro sabe que depende do meio ambiente para que as plantações funcionem, para que as colheitas funcionem, para que a safrinha funcione, e essa é a realidade. Agora, nós vemos a sua claque da esquerda ficar querendo demonizar. Vê uma queimada, culpa o agro. Vê alguma coisa errada, culpa o agro. Não é assim. O agronegócio é em favor do meio ambiente. Posso falar agora? Ela não respondeu até agora. Ela falou por 3 minutos e eu falou rapidamente. Querido, mas beleza, até agora eu quero que você fale, Jess, como vai integrar o mercado ao meio ambiente? Você não falou nada. Você falou que a solução é essa. Aí você falou de agronegócio, falou de produto. O agronegócio. Você não sabe como é que falar porque você não estudou a profundidade do assunto. É impressionante. E para de falar que eu tô falando com a minha claque. E para, Marinho, tipo, toda hora que eu falo, você fala e dá a volta aqui e fala não deixando terminar de falar. Não é? Eu acho impressionante que vocês voltam a repetir os mesmos dogmas e me acusa de ser parte de uma esquerda que eu sou contra. Todo mundo sabe que eu sou contra. E o que vocês defendem é exatamente o que a esquerda tradicional defende. Sob o aspecto ambiental, a proposta de vocês é igual à proposta do governo Lula. Vocês são mais lulistas do que eu. Vocês são mais petistas do que eu. Vocês estão ouvindo que eu. Quando eu estava no ministério, a Marina pediu demissão. Tá entendido, Pepe. Tá entendido. Beleza. Bom, beleza. Fala aí.